Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um podcast semanal. Hoje é segunda-feira. Sempre fazemos mesmo ainda fônicos, virose, gripe, né? Estamos aqui com os irmãos. Como sempre dizemos, o podcast é material de apoio, não é o sermão, não é a pregação. Pastor e pastora, os que estão na agenda dessa semana, para estudar, debruçar, Deus trará a revelação. Uma constatação, estamos chegando no final, esta é a última semana da campanha do tema Família, um projeto de soberano de Deus. Acredito que estará ainda fazendo grande efeito na vida de milhares de pessoas. Oramos a Deus que a palavra e o Espírito Santo de Deus complete a obra do trabalho de cada pessoa, cada pessoa que se dispõe a querer aprender e ouvir mais. Estamos na 33ª semana, quando começamos em dezembro, já estamos caminhando para os meses do semestre, estamos no mês final já de julho, agosto já avizinha-se, aí ficará faltando apenas 5 meses, né, para o final. Caminhamos para o começo do fim do ano, né? Graças a Deus, até que o Senhor nos ajude. Nosso tema continua, não desista, prossiga. Já coloquei, acho que já está na mão dos consolidadores. Estou aguardando os sermões dos pregadores para a segunda parte, a terceira parte desse tema maravilhoso, né, que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida. Estou aguardando. E na próxima semana não temos mais, já temos os temas, já temos os sermões, mas não temos os pregadores, aqueles que estarão pregando. Então, pastor Moisés, pastor Bruno, junto com o apoio e os demais pastores, preencher a agenda de a gente publicar. Amém? Como sempre, nós começamos falando sobre a agenda. Não vou ler agora, vou ler na administração da podcast de quinta-feira. Embaixo está a nossa presença. Você pode perceber o amarelo, vermelho é a EBFD e o preto, o escuro, o preta é os cultos da igreja. Veja que houve uma pequena queda. Nos cultos manteve, mas a EBFD teve uma queda sensível no número de presença de pessoas. Em parte, advogo que é férias, sem dúvida. Segunda parte, advogo que é a doença, né? Também essa virose muito forte atinge. E o terceiro aspecto é aqueles que realmente perderam a prazer e a alegria e não valorizam a fé. Acham que o culto da noite é mais importante, penso eu, quando estão completamente equivocados. A EBFD, já disse para os irmãos, gosto onde os dois estarem, tanto se eu pudesse escolher, estaria sempre pela manhã. O estudo da Bíblia é uma oportunidade ímpar de crescermos diante do Senhor. E a você que vai ao culto, não deixe, estava falando com a pastora Rosichelli, a base dela essa semana, não há crescimento se eu não participo, se eu não trabalho com ele. Muita gente que se sente desmotivada, sem força, desanimada, é porque não está fazendo nada. E quem não faz, primeiro porque não participa, e segundo porque não faz nada no reino. E quem não faz isso, não participa e nem produz no reino, não cresce e se sente sempre desmotivado, sem vontade, mil prioridades aparecem e surgem à sua frente para desviá-lo da atenção de servir. Quando na igreja nós podemos fazer várias coisas como está. Então, você que vai aos cultos, participe, esteja lá na igreja. Eu preciso da igreja, você precisa. Nós precisamos da igreja. Então, você que está indo aos cultos, não deixe marcar a sua presença nos cultos da igreja. Também, você faz aqui também, nós ficamos sempre a presença por ministério. Cada pastor e pastora pode ver a presença mensal. Veja a diferença até agora no mês de junho.
a julho, houve uma queda muito acentuada na EBFD. Só você olhar o gráfico embaixo. O azul é culto e o verde é EBFD. E veja a diferença astronômica, né, que está acontecendo da ausência das pessoas. Então, uma vez o seu ministério, cada ministério está aqui. Você pode ver, e também como nós estamos publicando, os que têm maior presença nos cultos da igreja. Alguns estão fazendo a presença errada, mas talvez na próxima reunião eu tente explicar, né? Alguns estão lá fazendo presença errada, né? Tudo bem. Então, mais presente, 50 a mais, né, presente no culto. Estamos valorizando aqueles que sempre estão na igreja do Senhor. Estamos chegando, sempre tem esse comentário, há alguns meses, umas semanas, estamos olhando agora a consagração, né? O impacto de profeta que já foi anunciado, né? E a presença daqueles que não têm presença, né? Eu acho que o consolidador deveria conversar com essa pessoa. Se já conversou, não vê reação aí, paciência, né? Não dá para consagrar pastores com ausência sem justificativa nos cultos da igreja, né? As nossas principais atividades da semana, houve uma alteração nos cultos, em algumas promoções da igreja. Agora, no dia 25, vou soltar o convite hoje para amanhã. Temos a reunião ministerial dos pastores, a nossa reunião ordinária. Dia 20, já tivemos, vou mudar aqui, não apaguei, tivemos o batismo, Deus abençoe todos que batizaram. Dia 28, na próxima semana, segunda-feira até sexta-feira, nós teremos dias de busca da presença de Deus. Vamos estar lá na igreja no horário de 18 às 19 horas, orando todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não atrapalha culto. Sabemos que na terça-feira o Ministério de Intercessão ora, nós vamos estar orando junto com eles para buscarmos mais a santidade, a consagração na presença do Senhor. Dia 1º de agosto, nosso Nefão, que temos todos os meses, de estudo da Bíblia, da Palavra. Dia 25 a 29 de agosto, nós teremos mais dias de busca da presença de Deus. Do dia 15 a 24 temos, vamos falar, mostrar o cartaz, teremos o aniversário com as comemorações com demarcação de território, a Marcha para Jesus, as comemorações do 33º aniversário da nossa igreja, que era para ser realizada agora no começo de agosto, começo de julho, essa semana era para começar, mas mudamos, a comissão pediu para mudar, nós mudamos para o dia 15 a 24, né? Em dia 5 temos o nosso Nefão, também o impacto de profeta, que seria na semana das setembro, para o dia 19 a 21 por causa do local que não estava disponível, favorável. Então fique ligado, essa é a nossa agenda, as principais programações da agenda. Aliás, estive lá na programação, não pude ficar mais tempo, meia-noite gostaria de ter ido por causa da minha virose, mas dia 19 de 7 vemos lá o dia de viver o mês. Obrigado à comissão, líderes, fez nota 10 para os irmãos que estiveram à frente, ao pastor Eric, a pastora Rosquera, que estivemos na base, evangelizando, falando do amor, terminando com o culto maravilhoso da pregação da palavra de Deus, trabalho social. O próximo vai ser, está marcado da pastor Macron de Márcia, no Coroado, mas a comissão está vendo essa data aqui, né? Estamos acertando a data. Depois temos a do pastor Marcos e a Maria, né? E por fim, lá na base do ramal, em dezembro, em outubro. Vamos ver a agenda, por favor. Eu aguardo, já mandei a agenda para a comissão avaliar. Estamos aguardando. Próximo, estamos aguardando se o pastor Marcos de Amas, qual é a data que iremos fazer lá para realizarmos essa programação maravilhosa, Dia de Viver o Mestre. O aniversário da igreja, está aí a programação, já está no boletim também, os dias 15 a 24 de agosto, começando com a demarcação de território. A pastora Cosqueri já está organizando o tema, já está se preparando nos momentos proféticos que teremos ali a demarcação de território. No dia 16
teremos a marcha, as igrejas estão sendo convidadas. Dia 17, a abertura oficial. Os sermões já até o dia 24, né? Os sermões já estão preparados. Melhorar um pouquinho a voz, eu vou fazer podcast para apresentar os pregadores também, já escolhi. Se houver necessidade de mudar, a gente muda. Previamente, né? Nunca desista, prossiga viver com Deus. Já temos cada dia um tema, vai ser maravilhoso, já vai se preparando para essa semana inteira, de mês de 15 a 24 de agosto, 33º aniversário da MIPBAN. Também o impacto de profetas já está aberto, só consagramos aqueles que vão, o impacto de profetas. Ano passado, não sei se foi 200, 250, a comissão fez o primeiro cálculo, R$300, eu me encontrei, pastor, está caro. Oficialmente deveria ser 500, 450. Iríamos fazer no lugar, não tínhamos condições de cobrar esse valor, tudo está caro. Faz o L, né? Ele fez o L aí, o J, né? Gostaríamos de botar um preço, mas não adianta a gente baratear aqui e dar um prejuízo para a igreja está pagando passivo. Os irmãos estão indo à reunião, estão ouvindo a igreja, a secretaria da igreja, o Ministério de Finanças, apresentar a questão financeira da igreja, está pagando um passivo que termina em setembro. Vamos criar outro passivo, dívida. Então, gostaria de dar compreensão. Acho que pode pagar no cartão, boleto, várias vezes, e aí você, pastor, eu e minha esposa, se é verdade, gostaria, acho que o impacto de fevereiro foi 250, isso decidimos até na reunião, e as coisas estão lamentavelmente aumentando. Nós não temos apoio político, pessoas para nos ajudar, então somos nós mesmos. Gostaria de pedir o apoio, a ajuda de todos, os pastores, aqueles que serão consagrados. Teremos tema, aqui está o baralhado, né? Depois eu vou ajeitar, chamados para carregar a arca de Deus. Chamados para carregar a arca de Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre a importância de nossa existência como chamado, como líderes da obra de Deus, para carregar, no sentido do Velho Testamento, no sentido do Novo, exercermos o ministério do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Dia 29, está marcado, 29 está errado, é 19, 20 e 21, corrigindo, é 29, 19, é 29, 20 e 21, 19, 20 e 21 de setembro, mudamos a data para o portal, disponibilidade, já começaram as inscrições, faça a sua inscrição, esteja lá, ser pastor, pastora, líder, discípulo de profetas, com certeza Deus fará grandiosas coisas na nossa vida nesses dias. A gente sempre está trazendo aqui aos irmãos a campanha de inscrição do seu NEFES. Você que tem NEFES e ainda não está inscrito, inscreva-se no NEFES. Há um QR Code no boletim da igreja. Aqui também você pode pegar o seu celular, e ler qual o QR Code e inscrever-se. Já temos 50, não houve aumento. Eu olho toda semana para ver se aumenta, não tem. Você que tem abrindo NEFES, continue abrindo. Nosso tema, última semana, está encerrando oficialmente no domingo, né? Temos ainda o restinho da semana que vem, né? Mais 2 temas. Ainda um bocadinho, termina oficialmente na outra semana, né? Outra semana o encerramento. Nunca desista, prossiga, tendo a família, o projeto divino Indissolúvel. E a ministração de terça-feira, cuide de sua família. Essa é um imperativo, não vou dizer que é uma obrigação, é um dever da gente trabalhar em prol, cuidar, proteger, conservar, a nossa família. O texto de 1 Timóteo 3:4, se o pregador quiser ler mais, pode ler, fica ao seu critério. Eu vou ler só um versículo, mas
ao pregador ou pregadora, fique à vontade. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, ensinando tudo que é correto, que é direito, que é honesto, que é verdadeiro, né? Devemos, ele está falando sobre os que são chamados bispos, pastores, líderes da obra de Deus, que a palavra é direcionada primeiramente para os pastores, mas acredito também que essa palavra cabe aos pais, aos integrantes da família, aos filhos, mas principalmente aos pais, esposo e esposa, dever de governar bem a sua casa, de ter o controle. A palavra governar aqui é trabalhar em função de, trabalhar para que a família continue, né? A Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus devem governar sua própria casa, tendo seus filhos sobre os seus controles, sujeitos, disciplinados. Eu sei que existe um paradoxo nos nossos dias, os pais já não podem disciplinar, e a palavra sujeitar, eu aconselho o pregador, ou a pregadora, vamos ver quem vai ser, vou já ler, que pegue o significado dessa palavra filho sujeito, sujeitado, o verbo sujeitar, o que significa? Eu não vou fazer isso. Isso significa que o líder da igreja, pai, a mãe, deve ser capaz de liderar e cuidar bem a sua família, antes de querer ou de estar liderando a igreja ou os discípulos, ou a obra ou o trabalho do Senhor. Isto é, eu devo me esmerar, me esforçar ao máximo. A Paulo não está dizendo que a sua família seja perfeita, que a minha família seja perfeita. Mas compete a minha parte, a você, como nós que somos pais, a nós que somos líderes também da obra de Deus. Temos essa ordem do Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo, que devemos cuidar bem da nossa família. Governar, a palavra aqui é governar bem a nossa casa, como líderes também, para sermos exemplos em nossa casa, como somos em nossa igreja. A passagem também enfatiza a capacidade de liderar a própria casa. E isto deve ser um pré-requisito para quem quer exercer o ministério profícuo melhor, o melhor sucesso na obra do Senhor. Claro que o apóstolo Paulo está falando, porque aí o pregador, a pregadora pode estudar, que existia, e Paulo está escrevendo a um jovem, a um novel que a gente chama, um novo discípulo, novo, pouco tempo, já era pastor, estava começando o ministério, né, chamado Timóteo, e ele está dando orientações daquilo que é certo, daquilo que é correto, como líder e trabalhador da obra do Senhor. E por isso a passagem enfatiza a capacidade da gente governar, de comandar, de cuidar da nossa casa, para que a gente não, para que nós estejamos aptos para cuidar da obra de Deus. E não muitas vezes sermos relapsos, muitas vezes nós agimos por falta de conhecimento, sabedoria e discernimento. Somos relapsos com a nossa casa e queremos cuidar e zelar pela casa de Deus, que é um paradoxo. Essa parte da Escritura indica que o homem ou a mulher, o líder, o homem ou a mulher de Deus, deve buscar desenvolver habilidades de liderança, de organização, de administração do seu lar, da sua casa, da sua família. Isto é, em outras palavras, nós não podemos ser inconsequentes com a nossa casa, ou agindo de maneira vil, sem muita responsabilidade em muitas áreas, já que a Bíblia nos orienta a cuidar bem, governar bem a nossa casa. E claro, isso muitas vezes nós não sabemos. E a Bíblia está dizendo que devemos buscar essa habilidade, essa capacidade ou capacitações
seja qual é a expressão que o pregador quer usar. A liderança demonstra comprometimento com a família. Isto inclui uma gestão eficaz das responsabilidades familiares, a criação de um ambiente estável, a promoção, estou dando alguns exemplos de como que construir, né? A promoção de relacionamentos saudáveis, evitar brigas, confusões, ter sabedoria entre os membros, né? Às vezes estamos na igreja, mas estamos vivendo um inferno dentro de casa. Às vezes não tem jeito porque o outro lado lá não quer, mas da minha parte, Jesus, o que é que Jesus disse? Quando dependente de vós, tendes paz entre. Essa é a ideia. Esta frase se refere à capacidade de criar filhos obedientes, de respeito, educar, discipliná-los, corrigi-los, não deixá-los ao bel prazer das ruas e das coisas, e que é um reflexo da liderança eficaz do pai ou da mãe, que são responsáveis, são aqueles que educam os filhos, disciplinam os filhos, orientam os filhos, se necessário, algumas vezes corrigem os seus filhos para que eles aprendam a disciplina, tanto fora como dentro da casa do Senhor. É importante notar que a sujeição não significa abuso do seu modelo pregador, ou controle total de sua casa, de seus filhos, sua esposa, mas sim a busca, o desenvolvimento de um relacionamento de respeito, de amor e de obediência mútua dentro da família, para que a família seja cuidada, acrescida pela presença de Deus. Também esta frase enfatiza que a liderança na família e na igreja deve ser exercida, realizada com integridade, verdade, as coisas certas, com respeito e com um senso de propósito, isto é, sabendo que a família é um projeto divino e que Deus permite a construção, a existência da família para a realização dos projetos de Deus e para a felicidade da família. A família sempre teve e terá compromisso com Deus. Precisa. Uma família que quer se crescer, sendo cuidada, precisa, necessita desenvolver vida com Deus, vida de ministério, inseri-los dentro da obra de Deus, para que os filhos amem o Senhor, ou pelo menos saibam que o caminho do Senhor é a melhor escolha, mesmo que lá na frente tome decisão contrária. Por isso, o Senhor espera e orienta aos pais, ao papai, à mamãe, como líderes da família, um comprometimento completo e total com a instituição da família, do lar, do casamento e principalmente no relacionamento na vida com Deus. Isto deixa claro que a família tem pleno interesse, o interesse da parte divina em sua formação. Quer dizer, Deus tem interesse na família em sua formação, em sua estabilidade, no seu crescimento e principalmente no comprometimento de todos para que a família cumpra o papel, os projetos de Deus. E claro, com isso, aprenda a ser feliz, porque nós só somos felizes como família quando vivemos o projeto que Deus estabeleceu. Por isso, tendo esse conhecimento e discernimento bíblico e espiritual, eu, você, nós, empregador, precisamos trabalhar para ver isso acontecer. Não vem de graça, não vem sem esforço, sem empenho, sem trabalho, sem dedicação da minha parte. Por isso o texto que nós lemos diz, um pedaço, ele deve governar bem sua própria família, isto é dever meu, da minha esposa, nós como líderes, e aí nós que somos filhos também, porque os filhos têm grande participação no desenvolvimento da família. Não existe desenvolvimento da família sem a participação do isto. É um compromisso com Deus em cuidar bem. E alguém poderia perguntar, quais são, pastor, as ações para cuidar bem da família, conforme o Senhor espera? Qual seria? E aqui eu escrevo assim, pregador, fique à vontade.
que eu devo fazer para demonstrar que eu cuido bem da minha família? Primeiro, construa uma família dentro das direções de Deus e não da direção do mundo. Não dirija, não encaminhe, não enverede a sua família pelo caminho que não seja de Deus. Não vá pelo caminho do mundo, é a carne, o pecado, são as festas, é o desprezo, é o não compromisso, é a irresponsabilidade. Eu e você não podemos. Se queremos cuidar, mostrar para Deus que cuidamos, trabalhamos pela nossa família, eu preciso construir a minha família dentro das direções de Deus, os princípios, indo para a igreja, sendo eu o exemplo, né, EBFD no culto, para que eles vejam em mim exemplo e queiram, mesmo que não façam às vezes, porque esta lei não é 100%, mas queiram também seguir o mesmo caminho. Segundo, aprenda a conduzir sua família na presença. Vá para a igreja, para que os seus filhos queiram ter desejo de ir para a igreja. Leve os seus filhos, conduza, digo eu aqui, sua família à presença de Deus. Ensine os princípios, estabeleça os princípios dentro de casa de Deus e leve-os para a igreja. Para aqueles. Terceiro, ensine sua família os princípios de Deus por meio do servir à obra de Deus e da igreja. Uma das melhores maneiras de aprendermos o amor, a paz, a alegria, o prazer, a verdade, a honestidade, o caráter, é quando nós servimos. Quando os pais demonstram na sua casa que são servos de Deus, exercem esse serviço dentro da igreja, para que os filhos vejam e queiram imitar. Não há dúvida, viu, papai e mamãe, pregador, pregadora, que os filhos, em sua grande maioria, não posso dizer 100%, mas em sua grande maioria, vão querer imitar os pais. Se eles veem os pais indo à igreja, servindo o Senhor, eles têm grande possibilidade. E quarto, construa limites para os seus filhos e as suas filhas. O verdadeiro pai que ama e mãe que ama os seus filhos e cuida da sua família, ele define limites. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui você deve. E ele é o exemplo, eu sou o exemplo. Se eu não for o exemplo, não serve. Quinto, para que eu cuide bem da minha família, desenvolva um ambiente onde o amor, respeito, verdade seja visto dentro da família. Faça o que é certo, faça o que é direito, faça o que é honesto. Tire falcatrua, mentira, em verdades, para que os seus filhos aprendam e vejam, desenvolvam, e se é desenvolver um ambiente de amor, de respeito, de verdade, de segurança diante dos seus filhos. A verdade é que não podemos agir com irresponsabilidade e com cafajestagem na formação e na sustentação da família de Deus. Sem dúvida que os pais têm um papel fundamental no desenvolvimento e no comprometimento em educar e formar os seus filhos diante do Senhor e diante dessa sociedade. E a demonstração disso é pela disciplina que deve permear, estar à frente na criação e na formação do nosso lar. Como o texto diz, tendo seus filhos sujeitos a Ele, toda a dignidade a Deus, aprendendo, vendo o exemplo dos pais. Isso também é fidelidade a Deus e é fidelidade à obra de Deus. Por fim, por isso, aprenda a cuidar de sua família, que é um projeto de Deus, um projeto de Deus de nossa responsabilidade, que eu e você devemos prestar conta diante do Senhor, com base nos princípios da palavra de Deus. Deus abençoe o pregador, a pregadora, os irmãos. Volto já já para a ministração de